Ai de mim, que dor. Provocações tem que começar com um grito grego. Ai, me! Eu quero me sentir uma deusa grega. Provocações. 12 anos inteiros no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, ano 13. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Há quase 30 anos, Faustão, o das tardes da Globo, era das noites da TV Gazeta de São Paulo. Ele apresentava um programa chamado Perdidos na Noite, a chamado de seu diretor, que é exatamente quem está aqui hoje. Mas ter lançado Faustão é o menos importante na biografia do nosso convidado. Ele já tem um lugar reservado na história dos grandes repórteres da noite na televisão brasileira. Acabou de fazer 80 anos de idade. Está na tela da Gazeta, ensinando futuros jornalistas a fazer grandes reportagens. Ele é Goulart de Andrade. Goulart de Andrade. Você ainda se considera o melhor repórter que já andou por aí nas noites deste país? Nas noites e nos dias. Eu tenho o privilégio de encarar o que eu faço como ofício, não como profissão. E vou levar isso até os 115 anos, enquanto é o que eu vou durar. Só estou com 80 agora. 50 anos de televisão. Quem mais piorou de lá para cá? O jornalismo ou a televisão? Sem dúvida que a televisão. A televisão incorporou o manto das finanças, da economia, da grana, e afastou a qualidade e a têmpera daqueles que tinham criatividade para oferecer. E hoje está difícil. Eu tenho esse programa na Gazeta porque a Gazeta tem um espírito inovador e uma faculdade atrás dela de jornalismo. E foi uma bênção, porque para mim é uma oxigenação poder trabalhar com jovens estudantes de jornalismo. Fala mais o que há de pior na televisão. A televisão está tão medíocre que é difícil você eleger o pior. Tem o pior, o muito pior, o menos pior e o razoável. Fala do menos pior. Menos pior. As coisas que são feitas com inteligência. E elas só não são maravilhosas porque, às vezes, não existe um apoio da própria emissora para se transformar numa coisa muito melhor. Onde se sentiu mais livre como repórter? Na Globo, Gazeta, SBT, Bandeirantes ou Record? Todas, porque eu nunca fui delas, eu sempre fui independente. Então eu chegava e dizia, olha, eu até pago para trabalhar aqui, mas eu quero liberdade. Tanto que todo o material que eu fiz nesses 32 anos de Comando da Madrugada são meus, não são das emissoras, o direito autoral é meu. Agora, gostou? 80 anos de idade. Você continua indo para a madrugada ou só a garotada vai? Não, hoje não tem mais a madrugada, né? Porque mesmo a matéria-prima madrugada em São Paulo não é a mesma coisa. Então, há muitos anos eu diversifiquei a minha conduta e a minha matéria-prima. Hoje a garotada vai atrás daquilo que eu fiz há 30 anos atrás, mas não necessariamente
e exclusivamente madrugada. Semana passada nós mostramos um documentário que eu fiz no Copan, que é um edifício majestoso, onde moram 5.000 pessoas, e eles foram atualizar a mesma matéria. A minha obra, que está lá na Cinemateca guardada, tem 16.000 horas generalizadas, todas. Tem uma entrevista com você fantástica, naquele teatro que não vou lembrar agora. Estávamos eu, você, Paulo Goulart, Nissete, e você me deu uma entrevista no camarim, com mau humor. Mas quando mau você humor? Não, você estava com mau humor. Quando você me viu, você se abriu, me deu um beijo, um abraço, e batemos um papo. Eu devia ter ficado pior de humor, então, quando eu te vi. Bom, Goulart de Andrade, como é que você descobriu a noite? Porque eu descobri a densidade demográfica dessa cidade aqui, da meia-noite até às 6 horas da manhã. Era a terceira cidade em população do país. Primeiro São Paulo, segundo Rio de Janeiro, terceiro São Paulo de madrugada. Aí eu falei, alguma coisa tem de importância para se fazer um registro? Não existe um veículo especializado nessa grande cidade que é a madrugada de São Paulo. E aí comecei a encher o saco do Boni, que eu queria fazer umas materinhas entre o filme e no intervalo dos filmes. Ele falou, topo, vamos fazer. Na primeira semana, a primeira matéria que eu fiz, eu me lembro perfeitamente, chamava-se Como se faz um jornal. Ela levou 25 minutos, interrompeu o filme. A segunda matéria tinha 18. E a terceira, não sei quanto. Segunda-feira, o Boni aqui disse assim, você está louco, pô? Você quebrou o padrão da Globo. Eu falei, então vamos parar. Ele falou, não, já fez sucesso, vamos continuar. Qual a sua reportagem inesquecível de boa? Foi quando eu fui mostrar como se procede uma cesariana. E estou lá, a mocinha na maca, isso e aquilo, corta a barriga da mocinha, isso e aquilo. Eu vestido de médico também, com luva, com tudo. Aí tira aquele neném, pega pela perna, eles deixaram eu puxar o neném. Aí eu puxei o neném e mostrei e falei, somos avô. Era o meu neto que estava na cena. Bonito. E qual a inesquecível de ruim? Tantas, viu? Tanta coisa que eu chegava achando que fosse ter ali uma mina de ouro e era cascalho. A ditadura me sacaneou muito? Muito. Você chegou a ser preso? Cheguei a ser preso, você deve ter assistido. Apanhou? Camburão, não, mas fizeram agressão moral, achando eles que estavam me agredindo. Mandaram eu tirar a roupa, eu tirei, fiquei de cueca. Disse, não, tira a cueca também. Eu tirei a cueca também. E fiquei 5 dias, pelado, andando no interior lá do negócio da Marinha. Eu sou carioca, vivi na praia até os 22 anos. Você acha que ficar pelado ia me constranger? Mas eu não gostei de ter sido levado. Vem comigo? Vem comigo da Atena. Ele falou, esses dias ele falou. De onde você tirou o bordão? Vem comigo. Existia uma danceteria chamada Toco Discoteca, que era lá na Zona Leste. O pessoal ainda existe lá, talvez. Era o dia da inauguração da Toco. Eu entrei na Toco com a intenção de mostrar toda a estrutura da discoteca num plano sequência só. Então eu dizia para o capeta, vem comigo, capeta, vem comigo sem corte, vem comigo, capeta. E conseguimos fazer um plano sequência.
Aí quando eu fui olhar na edição, eu falei, mas tem força isso aí, viu? Vem comigo. Parece que eu estou convocando um cara que é meu parceirinho, que está logo ali. E aí foi isso e deu sorte. Um crítico dizia que faltava nas suas reportagens uma placa dizendo: informe publicitário, defenda-se. Olha, cada vez que existia um traço comercial, as pessoas achavam que era um merchandising ou qualquer coisa assim. E eu precisava sustentar a equipe, a produtora. Com o que eu tinha que sustentar? Com a mesma coisa que hoje se faz. O líder, o dono do programa, muitas vezes faz um comercial em favor das finanças, né? Eu me considero legítimo nisso e logo depois eu criei isso aí, informe publicitário. E criei também uma seção no programa chamada, esqueci, era comercial de graça, que era para contrabalançar. Se você era um humilde produtor de alguma coisa, inventor de alguma coisa, eu fazia um comercial do seu estabelecimento, da sua indústria, e sem cobrar nada. Quem te patrocinava? Todo mundo. Eu já tive uns 160 patrocinadores nesse período. O que há de se esperar? 30 anos? Então, de automóvel eu tive todos, avião tive todos, birita, todas. Goulart de Andrade se travestiu para entrevistar travestis na noite paulistana. Era preciso? Era. Para você extrair uma intimidade, eu criei uma coisa chamada Na Pele do Lobo. Então, fui mostrar como é que funcionava um circo. Eu me vesti de palhaço, fiz. Eu queria mostrar essa criatura, esse ser humano, que era o travesti, como é que ele conduzia a sua vida. Para isso, eu tive que me misturar a eles. E eles perceberam? Não. Ninguém sabia que eu era aquilo. Que bom. Mesmo porque... Bom, percebendo que eu era horrível, né? Eu era um trubufu de rolo, porque ninguém me queria. Disse o jornal O Estado de São Paulo, em novembro de 92, Goulart de Andrade, o inventor da madrugada na televisão brasileira, desiludiu-se com a face noturna da cidade. O que houve? A face, o corpo e a alma noturnas morreram. Até a data em que eu construí o Comando da Madrugada, existia boemia. Morreu tudo. Hoje são outros caminhos. São caminhos da droga, são caminhos pobres de criação. E nas coisas menores na existência da gente? Uma boa pergunta, naquela que é fácil de responder. Uma boa pergunta é aquela que faz você pensar, que não te dá uma verdade, uma resposta pronta. Eu acho que é aquela que te dá, que te mobiliza contra a sua própria opinião, que faz você pensar sobre o que você acredita ou outras coisas que você não tinha pensado antes. Um assistente se queixava de que trabalhar com você era muito difícil. Comente. Não sei quem é. É um assistente. Bom, ou seja, todos os assistentes. Todos, pronto. Não é que fosse difícil. Eu tenho um interesse muito grande pela qualidade. E eu sei fazer. Porque eu comecei fazendo cinema, então... Eu tenho no meu sangue e na alma também aquela hierarquia de produção, não é? E cada um tem
uma função e que cumpra a sua função pelo time, entende? Quando isso não acontece, aí é ruim e eu reajo. E eu reajo com incompetência, como você reage com incompetência. Nós nos conhecemos há muito tempo. Eu me lembro de você como um construtor de qualidade desde a época da TV Tupi. Mas ultimamente eu estou achando a incompetência tão bonita. Olha aqui, vamos retomar um pouco sua história. Como se faz para ir de salva-vidas em Copacabana para repórter de televisão? Eu fui piloto, fui salva-vida, eu fui lutador de vale tudo, eu fui, enfim, soldador, operário soldador, eu não quero descrever aqui. E essa heterogeneidade de funções me permitiu que eu aprendesse a língua de cada um. Então, hoje, eu consegui tratar com a mesma decência e o mesmo interesse, respeito, a puta e o cardeal. Daqui, lá, a palavra fluía, porque eu aprendi a entender o ser humano. E a minha função como repórter nada mais é do que revelar ao ser humano que está naquela situação fazendo alguma coisa. Descobrir a alma dele. A alma dele e contar uma história, sempre contar uma história. Na TV Gazeta, há 30 anos, você lançou Fausto Silva como apresentador de televisão. Ele era melhor do que é agora? Muito. Ganhava um pouco menos, que quem pagava ele era eu tinha pouco dinheiro, eu pagava 1.000 dinheiros para ele, né? Mas ele era muito melhor. Por esses 1.000 dinheiros ele fazia muito mais bem humorado aquilo que hoje ele faz com a garantia, mas não quero falar dele porque um robô. É antiético, esquece. Tá. Mas lancei o Fernando Meirelles, lancei o Marcelo Taz também. Marcelo Taz, que era do grupo Olhar Eletrônico. Lancei o Mino Carta, pela primeira vez foi para a televisão, ele fazia uma coisa chamada Discurso do Absurdo, que era fantástico. Era uma ironia permanente, me lembrava muito as suas coisas, suas, Abu. Olha aqui, frase sua ao Jornal da Tarde, falando de telepeças que foi dirigido por mim e por Faro. Sou bom ator, sabia? Eu não queria perguntar se você acha mesmo, eu queria que você lembrasse as pessoas, e a todos nós e a mim, que o Faro amarrou as suas mãos e, de repente, ele falou assim, agora pegue isto aqui. Ele falou, eu estou com a mão amarrada. Como é que foi essa história? É muito engraçado, porque tinha um outro ator, o Ricardo Petralha, lembra? Claro. E era o vilão, acho. Uhum. E eu tinha que fazer, eu não me lembro bem a história. Sim. Mas ele acabou, o vilão, me prendendo na cadeira, que era com as mãos para trás. Uhum. E o Faro ficava assim, pega isso aí, pega isso aí. Eu dizia assim, como pega isso aí, pô? Estou amarrado, cara. E aí... 1982, Jânio Quadros, candidato a governador, disse que se ganhasse a eleição ia te dar a TV Cultura. Para dirigir. Ele estava sóbrio? Não. Eram 7 horas da manhã. Dona Eloá junto com os cachorrinhos dela lá e tal. E nós dois jogando sinuca. Eu já tinha entrevistado ele. E ele falava, Goulart, tu és esperto. Se eu for governador, te darei TV Cultura para dirigires. Aí eu falo para ele assim, jogando sinuca, governador, não, chamava ele de presidente, presidente,
se o senhor me der a TV Cultura, eu boto o senhor de novo na presidência da República. Ele falou, vê como és esperto. Se ele fosse eleito, você iria cobrar a promessa? Claro, evidente. Isso aqui é um sonho. Você tem alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Eu gosto só do ouvir um do. Pronto, bastava isso. Mas quando a turma do Corinthians canta ele? Aí é outra coisa, né? Quem maior mal fez ao mundo? A religião ou os bancos? As religiões são bancos. Não vejo diferença nenhuma. Você é religioso? Não. Você mente? Se eu minto, não. Você chora? Choro. Por quê? Eu choro vendo desenho animado às vezes. Eu choro porque, não sei, vem uma coisa e... Eu choro quando tenho uma emoção forte. Você chora diante da beleza? Choro. Principalmente. Como é que você gostaria de morrer? Nunca. E se você ficar no hospital com aquele negócio assim e tal? Sabendo que está dando trabalho para os outros? Goulart, se houver reencarnação, onde e como você gostaria de voltar? Eu gostaria de voltar como planta, porque o ser humano não deu certo, né? E bicho tem que sobreviver comendo outro bicho e tal. Planta não, eu queria voltar como planta. Goulart, vou fazer a última pergunta para a nossa entrevista terminar. Goulart de Andrade, o que é a vida? É o espaço entre nascer e morrer. Goulart, o que é a vida? É isso. A vida é esse período que te dão oportunidade de respirar, produzir, amar, odiar e depois morrer. Então, para acabar, Goulart, o que é a vida? Bom, levanta daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Ele fotografa você e você só sairá no jornal se morrer ou eu morrer. Não se preocupem, não se preocupem. O homem é um animal fundamentalmente sociável, um animal sociável que detesta seus semelhantes.